Olá pessoal, tudo bem? Pastor José Eduardo aqui. Bem-vindos aí à imersão do Espírito Santo para nossa aula de adoração intencional. Então, eu quero começar já aí convidando você a orar ao Senhor, pedindo para que Deus possa estar conosco nesse tempo. Vamos orar. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós te louvamos e nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para todo sempre. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de meditar na tua palavra. Eu oro, Deus, por cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui, Deus, nesse curso. Peço que o teu Espírito Santo possa falar conosco, falar através de nós. Senhor, que nós possamos estar mais próximos de Ti. Quando, Senhor, nós chegarmos, Deus, ao final dessas aulas, de que nossa intencionalidade no relacionamento, Senhor, e a nossa comunhão contigo esteja cada vez mais alinhada e próxima. O teu nome é o único que vai receber a honra, a glória, a majestade, o louvor e a adoração. No nome poderoso de Jesus é que eu oro agradecido. Amém. Amém, irmãos. Dando um pouquinho de contexto para vocês aqui, né? Então, essa aula faz parte da imersão no Espírito Santo, praticada pela Tanger. E o meu tema, né, é adoração intencional. A adoração intencional, ele é também o tema do livro que eu escrevi, né, com esse mesmo título, Adoração Intencional. O foco dele era exatamente falar sobre adoração além do momento musical da igreja, tá? Então, a adoração, ela transcende isso. E meu objetivo, né, durante esse curso é exatamente podermos entender que a adoração não é um tipo de música que nós fazemos, mas nem tão pouco, né, um momento da reunião dominical da igreja ali, né, da reunião semanal da igreja, mas sim um estilo de vida que mantemos. Eu gosto de uma frase, inclusive eu uso ela no livro, em que ele diz: adoração não é um tipo de música que fazemos, mas um estilo de vida que mantemos. Então, se você busca ser um adorador do Senhor, é preciso ter essa intencionalidade, né? Nós precisamos entender o papel da adoração, né? Do louvor e da adoração na vida das pessoas, na nossa vida, né? De que esses momentos, esses movimentos, eles transcendem o aspecto religioso, né? E isso se torna uma ferramenta poderosa cada vez mais no nosso desenvolvimento de relacionamento com Deus. E esse é o objetivo aqui, né, da imersão no Espírito Santo. A meditação sobre esse texto, né, a nossa meditação, a nossa reflexão, ela começa a partir de João 4, 23, que diz: mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aos que tais que assim o adorem. Jesus, ele afirmou que a hora é agora, né, em que o Pai deve ser adorado em espírito e em verdade. Portanto, quanto mais clareza nós temos do entendimento do que é a vida de adoração, isso nos proporcionará a uma vida de intencionalidade no relacionamento com Deus. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vamos poder aí tomar esses momentos de estarmos estudando esse conteúdo, tá bom? Então vamos aqui compartilhar. Isso. Aqui está. Adoração como estilo de vida, tá? Então, nosso tema na adoração como estilo de vida. E aqui você tem imagem de diversas profissões. Você pode adorar a Deus enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando, enquanto você está servindo, enquanto você está dirigindo. O momento nosso de adoração, ele transcende cada um desses momentos, né? Alguns dos tópicos que nós vamos abordar aqui dentro da nossa aula, né? Então, alguns dos tópicos que nós vamos abordar
aqui dentro da nossa aula, né, tenha muito a ver com a teologia da adoração. Deixa eu ver aqui. Ok, aqui tá. Então, né, nós vamos ver nessas aulas exatamente esses 4 movimentos. Então, o fundamento da adoração, que é compreender a natureza da adoração, né? Vamos falar um pouco disso. Quizás conseguimos entrar nessa aula sobre a natureza de Deus, para podermos então desvendar a adoração. Isso quer dizer, entendemos a nossa adoração intencional, quem é o Deus que adoramos, né? Distinguir os conceitos de louvor e adoração, entender a adoração, né, como estilo de vida contínuo, né, nossa prática contínua, não somente como os momentos de culto, como eu já falei. Também, né, falarei um pouquinho sobre a linguagem da adoração, ou vamos explorar as diferentes expressões bíblicas de adoração, de louvor, e também ali a adoração intencional na prática, ou seja, desenvolver passos práticos de adoração intencional, né, para que a gente possa aplicá-lo no cotidiano. Percebi aqui de que saiu um S a mais no desenvolver, né? Desenvolver, mas desenvolver, tá? Perdão aí pelo erro tipográfico. E ao final do curso a gente vai ter ali uma bibliografia sugerida, né, sobre os textos que nós vamos usar. Bem, os fundamentos da adoração, né, eles vão estar todos atrelados aqui nas escrituras, tá? Então, a gente vai chegar a essa definição da essência da adoração nesse primeiro momento, essa primeira aula. Esse é o objetivo. E o que é importante a gente entender, né, de que a adoração, ela é uma resposta nossa para a graça de Deus manifesta, tá? A adoração, ela é a resposta humana à realidade final de Deus, né? A essa percepção, esse conhecimento de Deus. É um estilo de vida mantido e não apenas um ato isolado, né? Então, na nossa adoração, o que é que nós visamos fazer, ou pelo menos esse tem que ser o objetivo nosso em fazer, é ser a nossa resposta ao Deus que demonstrou a sua graça para nos salvar, né, e para uma vida de santidade e separação para Ele. E a gente vai ver aqui em alguns outros momentos, né, de que a adoração é esse amar, né? Então, o amar, essa expressão de amor a Deus. Por isso que eu coloco que a adoração, ela é essa resposta à graça de Deus manifesta. Nós amamos a Deus por quem Ele é, né? Então você ama Deus pela pessoa de Deus, não por aquilo que Ele pode te dar. E muitas das vezes a gente acha que tem que dar louvor a Deus, tem que dar adoração a Deus por aquilo que Ele fez, né? Aquilo que Ele nos faz, nós podemos usar como expressão de gratidão para Deus, né, de ações de graça, mas a adoração, ela precisa nascer de relacionamento, ela precisa crescer, né, desse conhecer. Eu gosto de quando o profeta ele diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. A adoração, ela transcende fórmulas e técnicas, né? Tem que ser aquele lugar em que a gente encontra essa significância eterna no nosso relacionamento com Deus, na nossa resposta ao Deus digno de toda a adoração, né? Então, como eu já falei, a adoração é o lugar onde a vida se depara com sua realidade final da existência, onde nós entendemos, onde nós sentimos a significância da eternidade, né? O significado de eternidade. Por quê? Porque essa sua aproximação, essa sua abordagem de Deus é aquele amor. Se você já perdeu um ente querido,
muito próximo e muito querido, né? É aquela sensação mesmo quando a pessoa não está visivelmente, fisicamente por perto, mas você sente aquela conexão, né? Você sente essa ligação, esse carinho. No caso de Deus, né, o nosso amor expresso por ele acontece exatamente dessa mesma intensidade, né? Quando eu usar a comparação ali de um ente querido, né? É porque eu estou tratando da intensidade que precisa acontecer as coisas. Interessante que Paulo, em Efésios 5, ele fala, amamos, perdão, ele fala de que nós devemos amar as esposas como Cristo amou a igreja, e esse é o grande mistério sobre Cristo e a igreja, ele está falando, né? Então, Paulo ele faz essa comparação, né? desse amor que é doador, esse amor de que o amor verdadeiro, ele não depende daquilo com que o outro lhe possa dar, mas por causa da existência da pessoa, você ama e você manifesta. Nós aprendemos com Hollywood um amor de troca, você faz isso por mim, eu faço aquilo por você, e chamo isso de amor. E o amor mesmo em Deus, de acordo com 1 Coríntios 13, é um amor de entrega, ele é sacrificial, né? E ele transcende, como eu já falei, fórmulas e técnicas, sendo definido como o lugar onde a vida encontra sua significância eterna. Adorar a Deus, ele precisa ser de modo extremo, né? Deve envolver o ser humano como um todo. Todo o coração, toda a sua, que significa seu espírito, toda a alma, né, o entendimento e todas as forças. Jesus em Marcos 12, né, 29, ele fala exatamente isso. Quando ele é perguntado qual é o maior mandamento, e ele responde, olha, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Isso quer dizer de todo o coração, que significa com todo o seu espírito, toda a questão espiritual, você ama Deus, de toda a sua alma, né? Ou seja, que é do seu entendimento, onde está ali o seu raciocínio, onde estão as suas emoções, os seus sentimentos. Então, é importante a gente entender que a alma, que é a morada dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Algumas pessoas, às vezes, elas criticam, né, sobre a questão do emocionalismo no meio da expressão de adoração. Problema as emoções, quando elas são feitas, as emoções pelas emoções. Eu faço isso meio como que o viciado, para me sentir bem. Então, aquela descarga que acontece de adrenalina, de ocitocina, essas coisas para me deixar feliz e tudo mais. Isso por isso. Agora, como Deus soprou na narina do homem e o fez alma vivente, nós, enquanto alma vivente, somos seres que têm ali sentimentos, que têm pensamentos, que têm vontade, que têm emoções, e tudo isso precisa estar debaixo do controle do Espírito. Então, quando Jesus fala, olha, ama a Deus com toda a tua alma ou com todo o teu entendimento, é para que nós possamos expressar essa verdade para ele com todo o nosso entendimento, né? Eu gosto quando Paulo, tratando nessa questão da alma, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, em Romanos 12, rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, né, o físico, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, né, ele coloca ali, o que é o culto racional? É o culto pensado, não é aquela coisa que eu simplesmente me deixo envolver e saio rodopiando por rodopiar, mas vai entrar um pouco dessa questão do pensar, dessa questão do raciocinar, que é o nosso intelecto, né? Mas também, muitas das vezes, o nosso intelecto ele vai comunicar ou vai entrar em conflito com o nosso sentimento, com as nossas emoções, né? E aí, por causa daquilo que eu sinto, eu vou mandar um comando para o meu raciocínio dizendo que por causa daquilo que eu sinto você tem que comportar da tal maneira,
né? E aqui no amor a Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente pode não ter a coisa na mão, pode não ter, mas por aquilo que nós sabemos, nós precisamos demonstrar. E com todas as suas forças, né? Ou seja, com todo o teu corpo. Use a energia do teu corpo para manifestar a adoração a Deus. Se você faz academia, faça academia porque você quer ter um corpo forte para servir a Deus e não para fazer culto ao corpo, né? Infelizmente a gente vê muito isso, gente que vai fazer academia por culto ao corpo e não porque quer apresentar o corpo como uma casa guardada, adornada, protegida para o Espírito Santo de Deus poder usar. Eu lembro que minha mãe, ela costumava falar isso, né, que quando o poder de Deus ela vem sobre a gente não consegue ficar em pé, né, porque se você já teve essa oportunidade de experimentar, você sente as pernas bambas mesmo, né, e tudo mais, e aí você ter o corpo forte, porque seu corpo também vai expressar isso, né, que é outra maneira, né, as pessoas às vezes falam que as expressões físicas, né, também não é a adoração, pelo contrário, Jesus ele fala aqui que é com todas as forças, né, ou seja, com todo o seu corpo. Se você dança com toda a força para adorar a Deus, se você toca, né, se você prega, só fala, seja lá a maneira que você pode usar o seu corpo para manifestar e adorar a Deus, é isso que deve ser feito, né? Eu falei Marcos 12:29, 12:30 que diz, né? Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força e todo o teu entendimento, né? E isso implica o envolvimento total do ser. Né? Por quê? Porque a adoração de todo o coração é a dimensão da relação com a essência da vida, né? Então, é essa ilustração, né? Então, é essa relação com a essência da vida, o contato nosso com Deus diretamente. Deus, ele ministra no seu espírito, ministra no meu espírito. Com toda a alma, como eu já falei, é a dimensão da razão, né, dos sentimentos, da afetividade, e com toda a força é das ações concretas, né, das manifestações físicas. Então, adorar a Deus é preciso apreciar o valor de Deus e dar uma resposta apropriada a esse valor. Isso que é a adoração, né? No inglês, ele é usado a expressão worship, né? Que o worship é a atribuição de valor, que o worth é valor, né? Então é a atribuição de valor àquela situação. Então esse gesto meu de atribuir valor, no caso aqui à deidade, né? No caso de Deus, então é a maneira que a gente pode fazer, né? Então expressando um respeito extravagante, né? Uma admiração e uma devoção, né, profunda ao fazermos isso. Então, adorar a Deus é amar por quem Ele é e é expressar isso para Ele, né? Amor, ele precisa ser expresso, eu preciso falar. Minha esposa, ela só vai acreditar que eu a amo porque eu falo. Assim, né, trazendo obviamente um paralelo no relacionamento com Deus. Se você ama Deus, se você adora Deus, você precisa deixar isso e expressar, né, esse amor. Porque dentro, né, dessa questão da alma que eu estava falando, né, eu gosto de falar sobre as dimensões da adoração. Como seres humanos, nós adquirimos o conhecimento da vida, né, em 4 dimensões. Eu gosto muito da expressão e do ensino de Sócrates, se não me falha a memória, né? Sócrates, ele fala sobre a dimensão de aquisição do conhecimento do ser humano, né? Que é no intelectual, né? Emocional, intelectual e espiritual, né? No grego, esses termos são a física, né? A física, a forma física que é o eros, que tem a ver com essa corporeidade, né? Com o natural. Você tem o emocional, que é o pathos,
né, que é a sensibilidade, que é a afetividade. Você tem o intelectual, que é o logos, que é a razão, que é a ciência, conhecimento, e você tem o espiritual, que é o mitos, que fala sobre o mistério da vida e as coisas que estão atreladas a essas questões divinas, né? Então, é aí que acontece. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, eu vou até abrir aqui, né? 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, ou seja, o seu ser inteiro, em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você percebe que isso aqui, ele casa com o texto de Mateus, né? Ou melhor, de Marcos 12, 30, que nós falamos anteriormente. Então, quando nós olhamos aqui para essa maneira, né, da aquisição do conhecimento humano, isso quero dizer com isso que a maneira como nós experimentamos o mundo, então tudo isso está envolvido. E a adoração, ela vai expressar-se no meio desses quatro componentes, né? Então, o texto aqui de Tessalonicenses, né, de 1 Tessalonicenses, ele descreve a santificação completa. Ele fala que nós somos santificados de modo completo. E é Deus quem faz, é uma ação. Nós sofremos, né, nesse caso, seríamos basicamente o agente da passiva, porque nós sofremos a ação santificadora da parte de Deus, né? Mas isso só acontece quando nós nos posicionamos e nós queremos ir e não ficamos questionando o Senhor, né, na sua palavra aqui. Nós acabamos nos entregando. Por quê? Porque a adoração, ela vai trazer essa manifestação da relação de intimidade com Deus, né? Então, ao fazermos isso, novamente, nós adoramos a Deus por quem Ele é e expressamos isso para Ele, né? Por quê? Porque Ele vai vir, né? E a adoração, ela envolve essa relação, né? Essa manifestação dessa relação. E quando nós atribuímos o valor adequado ao nosso Deus, né? Nós vamos podendo experimentar, então, a cada dimensão. E eu gosto de pensar em dimensão porque o seguinte, quando você pensa em nível você tem esse nível, depois você tem esse nível. Mas quando você pensa em dimensão, é uma coisa que está dentro da outra. Então, a dimensão 1 com a terceira dimensão, elas se entrelaçam através da 2, por exemplo. Então, na nossa relação de adoração, a gente transita dentro desse aspecto, né, de adorar a Deus. E aí, nós vamos ver alguns termos, né, alguns textos que ele trata, por exemplo, aqui de uma terminologia da adoração. Depois, futuramente, numa outra aula, eu posso até falar com mais propriedade, mais a fundo cada um desses textos, né? Mas eu gostaria de te dar agora essa ideia. Então, por exemplo, você tem proskuneo, uma palavra do grego que significa curvar-se, prostrar-se até beijar os pés, né? É você manifestar em sinal de rendição, né? Você vai beijar os pés em sinal de rendição, de reverência, de reconhecimento da superioridade do ser. No nosso caso aqui, no reconhecimento da superioridade de Deus. Então, quando você se prostra, né, é exatamente essa a ação que a gente está fazendo. A outra palavra é uma palavra muito parecida também, mas usada no hebraico, que é shaha ou sasha, que significa prostrar-se, curvar-se e beijar as mãos, né? Com a ideia de reverência e intimidade. Então, você tem, no proskuneo, você se curva, se abaixa, reconhecendo a autoridade, senhorio e o poder do outro. E aí,
quando você vê, por exemplo, cenas, às vezes, no quem uma pessoa se curva diante da outra, o que é sinal de respeito com a autoridade, e eu reconheço a sua autoridade, né? É basicamente isso que o texto ali ele vai ensinando. Uma outra palavra também grega que ensina é o latreia, né? E latreia ele significa serviço, tá? Então, serviço devido, serviço que você precisa prestar, né? Administração a Deus, explicando servir com reverência e temor. Latreia é muito parecido com o serviço que alguém presta para a pátria que ele ama, para a pátria que ele serve, né? Quando você é alistado no exército ali, entendeu? Então vai fazer esse serviço de latreia, né? A outra palavra é liturgo, que é de onde a gente tira a palavra liturgia, que significa realizar um serviço sacerdotal. Tá? Então, nesse processo de realização do serviço sacerdotal, você tem a liturgia, e a liturgia ela existe para manifestar a adoração a Deus. Você entende agora por que, né, que a nossa expressão de adoração ela vai exatamente como uma prestação de serviço a Deus, uma ministração a Deus que nós vamos fazer, vamos realizar o serviço sacerdotal, né, proclamando as virtudes do Senhor. Porque o que serve a liturgia do culto, por exemplo? É exatamente para manifestar o conhecimento de Deus ou as virtudes do Senhor. Então, por isso, quando a gente trata de música, sempre o ideal é que as músicas elas estejam muito atreladas, muito coligadas ao fator de exaltar a Deus, de falar das qualidades de Deus, de engrandecer a Deus, né? Não podemos, não devemos, melhor dizendo, né, ficar fazendo canções que enalteçam a nós mesmos. Nós temos um mundaréu de canções no mundo aí cristão, evangélico, falando e cantando essas coisas, né? Só muito eu voltado para mim, a minha bênção, aquilo que eu tenho, aquilo que o diabo levou, ou seja, fica muito concentrado em mim. E a adoração é concentrada nele, entendeu? Então a adoração é concentrada em Deus. E você tem, depois de liturgo também, o Sebeim, né? Ou Sabeim, que significa você ter uma reverência com um temor saudio, é um respeito, né, muito grande com a pessoa. É um respeito que não afasta, mas que anseia por proximidade, né, reconhecendo tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Ou seja, quando nós lemos em em Hebreus 4,16, que ele fala que agora nós temos acesso à graça para recebermos tanto para os momentos de necessidade, tanto graça quanto misericórdia. Pois bem, graça e misericórdia trabalham exatamente isso, né? A graça, ela manifesta, ela fala da bondade de Deus. A misericórdia tem a ver com a severidade do tratamento, embora as duas vão estar ligadas exatamente dentro da seguinte percepção, né, de que eu me rendo a Deus e eu sei que quando eu me aproximo do trono, se ele precisar me corrigir, ele vai corrigir, e eu não fico chateado por isso, porque eu sei que o Pai corrige o filho que ele ama, né? Então eu sigo nesse processo ao fazer essa percepção. Então esses termos aqui, né, a gente encontra ele ao longo do Novo Testamento, mas como eu já falei numa outra aula, a gente pode até ver vindo alguns dos textos sobre isso, né? E isso me leva ao nosso tema de aula, basicamente, né, que ainda faz parte aqui dos fundamentos da adoração, né, que é o nosso chamado à intencionalidade na adoração, a orarmos com intencionalidade, ou seja, nós vamos nos chegar diante de Deus, tá? Porque
porque nós queremos prestar uma adoração. Lá em Mateus 15, 8, eu sempre falo para os irmãos de que eu percebo de que a igreja cristã, né, ela tem dois grandes problemas, né, posso dizer. O primeiro deles é aquela coisa do cara que não se prepara para a semana inteira. Ele está no louvor, mas ele não estuda a música, ele não tira a música, ele não para pensar, para ver como é que aquilo poderia soar, como é que junto tudo. Você tem aquele cara que vai querer sempre cantar as mesmas canções, porque aqui sempre se cantou essa, e quando se canta essa, o Espírito Santo vem, né? E aí você tem a terceira, que é basicamente a decisão de você ser intencional na sua relação. E essa percepção eu coloquei por quê? Porque em João 4:23, Jesus ele fala: mas já chegou e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se há um adorador em verdade, significa que existe um adorador que faz a oração em mentira, né? E o que é que eu quero dizer com isso? É aquele cara que não está com o coração em Deus, né? Aqui em Mateus 15:8, ele diz: este povo que me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Quem que é o adorador casual? O adorador casual é aquele que faz a adoração sem compromisso com Deus, né? Sem compromisso com com aquele que nos salvou, né? E aí ele simplesmente quer aproveitar. O foco está mais no ambiente, está mais nas circunstâncias, está nas pessoas com quem eu estou, do que, né, em Deus, né? Então, mais vai para a circunstância do momento do que estarmos em Deus. Então, todos nós somos culpados de sermos adoradores casuais, vez por outra, quando nós seguimos, né, pensando exatamente nesse sentido. O próximo adoração é a adoração institucional. Também em Mateus 15, do 3 ao 6, ele vai, né, e fala exatamente isso. Olha, ele porém lhes respondeu: por que quebrais vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Porque a adoração institucional, ela é feita por obrigação e por ritos religiosos, onde a tradição e as normas são mais importantes do que a Deus. Então é mais importante eu usar o cabelo do tamanho XYZ, é mais importante eu usar a calça daquele outro modelo, ou seja, é mais importante essas coisas, e não entramos nessa percepção de que nós devemos passar por tudo, né, diante do crivo de Deus, né? Ou seja, a adoração a Deus não é simplesmente um desencargo de consciência porque eu cheguei aqui para fazer isso, mas é porque o meu relacionamento com Deus, ele me demanda, né, eu fazer isso. A adoração intencional, que é João 4:23, quando Jesus fala: os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Então nós precisamos ter essa percepção, né, da verdade, buscar a Deus por uma intenção de relacionar-se com Ele, que isso é o adorar em espírito e em verdade. Quando eu busco Deus por Deus, né, Deus pela causa de Deus, mas eu busco Deus por Deus, Deus porque ser quem Ele é, e aquilo que Ele fizer eu sei que está bem feito. Então, né, você começa a desenvolver uma intencionalidade nessa busca na parte de Deus, né? Então, na intencionalidade, quando Deus ele busca, né, a encontrar o homem, lá em Jeremias 22:30, né, ele fala exatamente da seguinte maneira: procurei alguém que se colocasse na brecha e não encontrei.
né? Então Deus, ele procura pessoas. Então Deus procura verdadeiros adoradores, ou seja, aquelas pessoas que estão focadas nele e é o que importa. Ele procura intercessores, que é aquela pessoa que ele pode dar uma ordem e ele vai se posicionar e fazer e não vai ficar aí em rebeldia ou questionando, né, aquilo que Deus quer fazer. Então, quando a gente cita aqui, né, sobre o chamado à intencionalidade, é exatamente isso que nós precisamos como igreja, como cristãos, ter muito claro na nossa mente. Que mais? Acho que desse aqui é basicamente isso. Ops. Vou mudar aqui. Aqui tem alguns exercícios de fixação, tá bom? Então tem alguns exercícios para você fixar e você buscar saber, né, o que é que Deus tem me chamado para esse tempo, Deus tem falado comigo a respeito de adoração. Nós podemos entrar e fazer, né, esse trabalho. Por quê? Porque a iniciativa de buscar adoradores é da parte de Deus. Né? Você vai perceber que o texto fala, olha, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E essa é a busca que ele veio trazer. Então, a iniciativa da parte de Deus na adoração, né? É por quê? Porque nós somos incapazes por nós mesmos de adorar, nós não temos essa capacidade. Por quê? Porque a gente vai querer olhar o seu benesse próprio, vai querer olhar o seu bem próprio, aquilo que mais lhe apetece. Então, a adoração verdadeira, ela não começa com o ser humano, mas começa em Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Nós lemos dizendo lá no outro texto, né, que ele fala exatamente essa questão de que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, Deus, ele tem essa guarda. Mas nós precisamos nos achegar. Por quê? Porque quanto mais a gente conhecer de Deus, mais nós vamos poder demonstrar amor pelas pessoas e nós vamos poder crescer, né? Por quê? Porque, como eu já falei, nós mesmos não conseguimos. Quando nós olhamos desde a queda do Éden até a falha contínua de Israel, né? A capacidade humana, né, a incapacidade, eu falei capacidade, mas perdão, né, tudo isso demonstra a incapacidade humana de adorar a Deus de forma aceitável. Quando ele pede para Caim trazer e Abel trazerem os novilhos, ele vai lá, Caim pega do fruto da terra e Abel, ele vai lá e pega dos melhores dos seus, das suas ovelhas. Por quê? Porque provavelmente com seu pai ele entendeu e aprendeu sobre aquilo. Mas o que eu quero pontuar é o seguinte: Deus, ele vai te pedir uma coisa, mas ele vai te mostrar como ele quer aquilo que Deus está falando. E aí, como é que Deus procura, né, esses adoradores? Porque Deus procura e capacita, né? Deus, ele busca ativamente adoradores. Olha, a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores a buscarão ao Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura. Então, Deus, ele está ativamente nessa procura. Podemos olhar que Deus, ele olhou ali, né, quando Adão e Eva comeram, erraram e perceberam que estava nu. Então Deus fez, eles tentaram uma iniciativa de cobrir, mas a iniciativa deles de cobrir não resolveria, aquelas folhinhas não resolveriam, e aí eles foram e Deus fez para eles, né, um casaco de peles para que eles pudessem então cobrir a sua nudez, né? Então, desde Adão
até a Abraão, a Moisés. Tudo isso demonstra a nossa incapacidade como seres humanos de podermos adorar a Deus, né? Deus foi ele quem cobriu Adão e Eva, Deus foi quem chamou Abraão do meio da sua pele, do meio do seu povo, perdão, né, da sua pele, do meio do seu povo, tá bom? Foi Deus quem chamou Abraão para libertar Abraão do meio da sua parentela, ele chamou Moisés para libertar o povo do Egito, né? E ele enviou Jesus para nos libertar. Lá em Hebreus capítulo 1 ele diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras, hoje ele nos fala em Jesus. Então, quando nós expressamos, né, o presente de Deus, porque a maior dádiva que Deus oferece àqueles que confiam nele é ele mesmo, entendeu? Então ele se doa para manter esse relacionamento. A vida eterna é um dom gratuito pela fé e não algo conquistado pelas obras, né? A adoração que fazemos para Deus, mas a nossa reação ela acontece ao que recebemos dele por meio de Cristo Jesus. Então não adianta eu ficar frustrado. Orei, eu pedi, às vezes a cura ali não aconteceu naquele momento e aí eu vou ficar frustrado e agindo de qualquer maneira. Não, a gente aprende aqui exatamente. A sua adoração independe da resposta de Deus, né? Mas a sua atitude vai depender o quanto as pessoas acreditam em você a respeito de Deus. Tá? Dentro disso, nós vamos ter aí o papel central da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é o alicerce da verdadeira adoração. Ela que define, dirige, inspira as nossas respostas a Deus. Não se deve ter uma adoração aceitável de um Deus que não conhecemos. Precisamos nos relacionar a Ele para poder dar uma adoração adequada para Ele. Pode ter a maior boa vontade do mundo, mas se não tiver os elementos que Ele possa consagrar, né, assim vamos manter exatamente essa mesma implicação. Tá? Então é por isso que é preciso. E lembrando que o papel central da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, independente, né, de qualquer coisa, a palavra de Deus é que permanece e é aquela que a gente vai levar. Então, basicamente, isso é o que a gente pode concluir aqui nesse nosso primeiro encontro, e eu espero que você possa responder aqui algumas desses exercícios de fixação, e assim a gente vai, né, seguindo. Então, aguardo vocês na próxima aula, né, em que a gente continua com um pouco mais, conhecendo ao Deus que procura, tá bom? Então, vamos conhecer um pouco mais desse Deus para podermos responder e poder dizer para Ele: olha, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima.